Sempre bonita começando o nosso podcast para vocês e hoje a gente já começa falando sobre um assunto muito importante, no qual tem muita gente que gosta, tem muita gente que fica com um pouquinho de preguiça, que é ginástica. Você gosta de fazer ginástica? Eu gosto mais ou menos, não vou dizer para você que eu sou 100% ginástica, porque eu não sou, mas é necessário. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é a Renata Silveira, ela que é da Academia Estúdio Corpo Livre. Tudo bem, Tudo bem, boa Renata? tarde, tudo Seja bem? bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem, muito obrigada. De nada, eu que agradeço, porque assim, a gente fala de ginástica, todo mundo pensa que é só exercício lá, puxa peso, um monte de coisa. E não é só isso, né? Não é só isso, a ginástica é muito mais do que isso, né? Como a gente fala de ginástica, quais são digamos assim, os temas que abordam? Tem lá spinning, dança, o que mais a gente pode enquadrar na questão de ginástica? Hoje tem também a atividade, né, os exercícios funcionais que se enquadram, aulas de luta também se enquadram nas modalidades de ginástica, mas sem contato corporal. Tem essa Uhum. diversidade hoje na ginástica, aula de jump, aula de step. É menos comum hoje encontrar nas academias, mas na estúdio, por exemplo, tem uma aula de step maravilhosa e que as meninas amam, são super envolvidas. Tem um lado social também que é muito legal nas aulas coletivas. Que bacana. Bom, e a gente falando de spinning, o que que a gente pode esperar do spinning? O que que você pode dizer pra gente como é, entendeu? Tem gente em casa que acha que é só ficar ali naquele exercício contínuo e às vezes não é, né? Eu acho que assim, o spinning, o melhor que eu posso falar é a melhora da capacidade cardiorrespiratória como um todo. É um treino muito, muito eficiente. E esse é um relato assim, desde a pessoa sedentária ao atleta, porque a gente aborda todos esses grupos. Também tem terceira idade, é uma aula muito democrática. E o que eu digo assim, para quem for começar, não tenha medo do spinning, principalmente lá na estúdio, a gente respeita muito a individualidade de cada um. Então, o aluno estando seguro, ele vai lá, ele senta na bicicleta. A música é algo que empolga muito. Às vezes a pessoa não consegue ficar, por exemplo, 20 minutos sozinho na esteira e consegue fazer 40 minutos de aula de spinning. O contexto, os amigos, e com tudo isso ele vai estar, a pessoa vai estar melhorando a saúde como um todo. As minhas alunas, por exemplo, relatam assim: eu não subia uma na rua de bicicleta, eu não conseguia fazer uma subida e agora eu já consigo. Então, eles conseguem transpor, levar além da sua vida extra-academia, na vida pessoal, esse ganho que eles têm através dessa atividade, por exemplo, como o spinning. E quando a gente fala de funcional, né? Porque assim, tem pessoas que acham que o funcional é só pegar aquelas cordas gigantes e ficar. Eu acho que eu não consigo nem segurar uma. Com as Sim. duas mãos, eu acho que eu não consigo pegar uma. Mas tem aquelas cordas, tem todo aquele movimento. Só que não é só isso, né? Não, o funcional, na verdade, o funcional surgiu visando melhorar as nossas funções cotidianas. Então, coisas no dia a dia que nós fazíamos e nem sabíamos que era exercício, desde pegar algo no armário até pegar algo no chão. Então, o funcional ele foca muito no equilíbrio e podem ser exercícios sem nenhum tipo de peso. Exercícios com pé só, exercícios em cima de bases instáveis. O principal do funcional é fortalecer os músculos de estabilização do seu corpo. Uhum. Músculos esses que não fortalecemos, por exemplo, nos exercícios convencionais. O que seria convencional? Por exemplo, a musculação é maravilhosa, mas existem benefícios que são próprios do funcional. E hoje, muitos atletas de alta performance incluíram o funcional na sua rotina de atividades devido à importância e à projeção na vida pessoal. Entendi. Tá. E quando a gente fala de funcional, às vezes a gente vê aquele povo na rua fazendo funcional. Mas eles não estão dentro da academia, eles estão fazendo muitas vezes na rua. O funcional, ele tem essa dualidade também? Por Tem. que que ele tem Porque o isso? funcional ele pode ser feito assim, com a escada, uma escada, um banco de praça. Então, se você exercitar, se você por rotina, por uma sequência, por exemplo, eu vou subir e descer de um banco na praça, né? Como você Uhum. está falando ao ar livre. Aí você fala, vou fazer 10 com a direita, 10 com a esquerda. Hoje as redes sociais também inspiram muito. Muitas pessoas veem exercícios através das redes sociais. Você vai ver pessoas treinando em escadaria. E sim, se ela obviamente executada da maneira certa, respeitar os limites da articulação, ela pode sim também ter benefícios ao se exercitar ao ar livre, porque são exercícios que você pode só com o corpo. Muitas vezes você não precisa ter nenhum peso. Na pandemia, Olha, por exemplo, eu trabalhei muito com funcional em casa. Meus alunos usavam cadeira, usavam um sofá, mas logicamente sempre dentro de um padrão de segurança. entendi, que bacana. E tem muita gente que opta pelo funcional? Hoje
é parte do treinamento ou o foco principal do treinamento de muitas, como eu falei, atletas hoje de alta performance, atletas olímpicos hoje usam o funcional na sua rotina, atletas de fisiculturismo usam o funcional como parte do treinamento, personal trainers hoje, por exemplo, nas academias, o espaço destinado ao funcional foi tomando uma área cada vez maior, devido a esses desafios e principalmente essa consciência corporal. O funcional promove muita consciência corporal. A pessoa vai descobrir melhor e ela tem um outro grande benefício, é a integração. Você nunca trabalha só o músculo de uma vez. Geralmente você vai estar integrando vários segmentos corporais ao mesmo tempo. Isso torna também muito interessante as atividades funcionais. As pessoas se divertem com isso e se tornam, é uma conquista também. Bacana. E eu acho que também não é uma aula solo, né? É uma aula que sempre vê os grupinhos de pessoas meio que Sim, junto o ali, né? coletivo ele traz isso, né? Ele foge um pouco, óbvio, nós temos pessoas na academia que preferem ficar com o seu foninho quietinha, mas o lado social, o estar junto, né? Também o acolhimento que o professor faz, esse engajamento, os amigos, tudo isso, um amigo motiva o outro, quando um falta, aquela turma que é bem fiel, eles Uhum. falam, cadê fulano? Por que não tá vindo? Cadê meu amigo? Cadê minha amiga? Eles já colocam a gente em grupo, então o lado social também é muito forte, isso é bem-estar, né? A mente e o corpo hoje, elas têm que andar em conjunto. As duas coisas têm que funcionar ao mesmo tempo bem. Aí você pode englobar o conceito de saúde e qualidade de vida. Ai, que bacana. Bom, aí tem a parte da dança, né? Que eu acho que a gente pode englobar na ginástica, porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu faço dança, eu suo horrores, assim, ó, pinga. Isso entra como ginástica também, além, eu acho que não só isso, mas eu acho que qualquer exercício é meio que uma terapia, né? Pra quem gosta, Sim. principalmente muito mais, mas ele chega a ser uma terapia porque você tá ali envolvido com a dança, né? É que nem o lance, quando dizem quem canta seus males espanta. Eu acho que isso serve pra dança também, né? Serve para dança. A dança, nossa, eu acho que é a modalidade, não tenho certeza, uma das modalidades da academia que mais te leva além, né? É o encorajamento. Eu sinto que muitas mulheres se empoderam através da dança, passam a acreditar mais nelas mesmas. Só que, assim, hoje a dança é muito intensa, tem muito abaixa, muito levanta, os ritmos mudaram muito, tem muita intensidade. Obviamente, se a pessoa quer frequentar aula e ela não consegue fazer, o que mais importante é a diversão, né? Eu acho Uhum. que na aula de dança de academia, esquecendo a aula de dança de escolas de dança, a diversão, o estar feliz é o que chega no professor, é o que contagia, e com certeza são as aulas que todo mundo, às vezes tem pessoas que eu vejo que passam lá e falam, ai meu Deus, às vezes o medo de errar, mas que não seja a sua preocupação. Entre nas aulas de dança, que é muito divertido, se disponha a errar, acertar, que tá tudo certo. E aí, a Academia Estúdio Corpo Livre, ela tem 3 sedes e todas as sedes Tem muita dança. trabalha, eu acho que tudo isso que a gente falou aqui, né? Sim. A ginástica de uma forma integral, tanto a parte do funcional, quanto a parte de spinning, quanto a parte de dança. Tem vários professores também. Tem você. Tem. Fala um pouquinho mais da academia pra gente, Renata. Bom, a Estúdio é uma academia que já completou mais de 40 anos no mercado, e essa raiz, né, como ela é uma academia que começou também com dança, ela mantém essas raízes muito fortes. Então, o que é mais bonito na Estúdio é ver que eles mantêm os professores, os alunos gostam de encontrar os seus professores lá, os mais antigos, os mais novos são acolhidos por esses professores mais antigos, e tudo caminha muito bem junto, esse equilíbrio entre qualidade de vida, entre saúde de corpo e mente, tudo isso acontece na Estúdio e é uma das academias mais vivas na ginástica. Eu, que sou professora de ginástica há mais de 25 anos, estou no mercado, sinto que a Estúdio tem é uma ginástica muito viva, muito alegre, e a gente tem o privilégio de encontrar clientes que fazem com que essa academia seja tão alegre. São aulas muito empolgantes. Isso você vai encontrar em todas as sedes. Bacana. Bom, vou deixar aqui então os contatos aqui da Renata, vou colocar o arroba da Academia Estúdio Corpo Livre, para que você possa entrar lá na página, lá no Instagram, ver quais são os exercícios que tem, as modalidades, né? Se você de repente se identificou com alguma coisa que a gente conversou aqui, entre em contato com uma das sedes
e vai fazer ginástica, vai se cuidar, porque é o que a gente precisa, né? A Prioridade. saúde, eu acho que a Prioridade. saúde, a gente tem que ver essa parte da saúde, não só do dia a dia, mas a manutenção dela, né? Saúde é prioridade, gente. Não hesitem em cuidar da saúde de vocês. É a longevidade, é o ir além. E desde a hora que vocês entrarem na academia, desde o estacionamento, na recepção, vocês vão ser tratados com muito carinho. E lá dentro vai existir alguma coisa que vocês vão gostar de fazer, muitas atividades ou poucas atividades, não importa. O importante é começar, o importante é não desistir do maior bem que vocês têm, que é a saúde. Renata, vem aqui, me dá a mãozinha. Obrigada, Obrigada a adorei você. tua presença. Obrigada, É linda. obrigada. Amei, Muito amei, obrigada, amei. somos. Tá aqui então na descrição do nosso vídeo aqui no YouTube, tá certinho para que vocês possam buscar a Academia Estúdio Corpo Livre. E agora a gente vai conversar sobre a parte de vaidade, né? A parte das mulheres de uma maneira em geral. Quando a gente fala de moda, a gente não pode só pensar na moda no sentido assim, puxa vida, a moda ela é, ai, aquela moda do dia a dia, aquela moda, o que que tá pegando, o que que é legal, o que não é, o que que tá vestindo. A gente também tem que pensar na moda de como se expressar, que eu acho que é a pegada hoje em dia, que é o que está mais marcando a nossa sociedade e muitas pessoas de maneira em geral. E a gente vai conversar com ela, que é a consultora de imagem, a Ali Beles, maravilhosa, que está aqui. É mais ou menos essa ideia, Ali? Como é que você tá, minha amiga? Quanto tempo? Ai, quanto tempo, que bom, tô feliz Você tá de estar linda, aqui. bem seu cabelão. Obrigada, você também. Obrigada. Então, eu gosto muito de falar a diferença entre moda e estilo, né? Bom. Porque o estilo, ele é algo que é intrínseco a nós. Ele é a soma das nossas preferências, do nosso estilo de vida, da nossa personalidade. É o que a gente é, só que expresso em elementos de imagem. Então, ele é de dentro para fora. Entendi. Certo? E a moda, ela, né, vem lá dos desenhos, dos grandes estilistas, vai para as passarelas, depois vai para o fast fashion e aí chega até nós. Então a moda, ela é de fora para dentro. Mas quando a gente tem uma consciência sobre aquilo que nos representa, o que nos favorece, né, e tem essa conexão com o nosso estilo pessoal, a gente pode usar a moda a nosso favor. E não se tornar uma vítima dela. Que é o que acontece muitas vezes, né? Ah, porque foi lançado tal estilo de calça. Você vai lá e você tem que comprar porque é uma moda que todo mundo tá usando, então eu tenho que usar. Eu acho que isso hoje em dia não existe mais, né? É como você se sente bem. Exatamente. E aí, aquilo, a roupa, né? Eu gosto muito de trazer para as minhas clientes que não adianta ter um monte de roupa bonita no guarda-roupa. Né? Que tem que ser uma roupa que funciona para nossa vida. Então, roupa bonita não é sinônimo de roupa certa para nossa vida. Né? A gente tem que identificar quais são os ambientes que eu frequento. Né? E para além dessa questão dos ambientes, antes, que é o grau de formalidade, enfim, se eu vou estar adequada ou não, é também o que eu quero, como é que eu quero me sentir nesse dia a dia. O que é importante para mim. Né? Hoje em dia eu não trabalho mais com os estilos universais. Eu criei um método que é meu, que a gente trabalha, faz um mapeamento de sensações-chave. Então, baseado naquilo que você quer sentir e transmitir, alinhado ao seu momento de vida atual. Muito legal. Bom, aí a gente fala das mudanças internas, né? E que elas podem ser expressas através desse visual, que no caso seria não só conjugar o ambiente, mas aquilo que a gente está sentindo. É mais ou menos essa pegada. Isso. Então, a gente passa a vida inteira por vários processos de mudança. Né? E vai dizer que quando você já não passa por alguma questão assim de mudança, sei lá, que seja de casa, de cidade, de relação, de trabalho... Muda. O estilo de roupa, né? É impressionante, muda. Até cabelo, tudo muda. Sim, já dá aquela vontadinha assim de cortar o cabelo. Se muda tudo, é impressionante. Ainda mais se você troca de relacionamento. A primeira coisa que você vai fazer é mudar o cabelo. Mulheres sabem disso, não é mais ou menos essa linha? E aí é ter essa consciência na mudança também. Porque o que acontece, eu já atendi muitas mulheres que aí elas, né, dão aquela... Estremecida. Vão de um extremo pro outro.
né? Entender que muitas vezes os processos de mudança, tanto internos como externos, eles têm que ser ali respeitando o processo. Entendi. Né? A gente tem que ter uma paciência, porque senão a gente não sustenta a mudança. É verdade. Muitas vezes, inclusive, a mudança externa. Então, já teve gente que fez uma revolução no cabelo, alguma coisa, daí a pessoa chegava pra mim, eu não tô me reconhecendo. Não tô me sentindo bem o suficiente. Tipo porque... isso. E outra coisa, não adianta só a gente colocar na imagem esse lugar, essa responsabilidade. Né? Então, por isso que essa mudança externa tem que ser feita com muita consciência. Aí entra a questão do desapego, né? Também, com certeza. Porque eu vou dizer uma coisa pra você, às vezes, que nem você falou, às vezes se muda de um local, muda para outro, alguma situação na tua vida, isso já aconteceu comigo. Mas eu não consigo desapegar daquela blusinha, daquele sapatinho que eu não uso. Por que acontece isso com a gente? Porque muitas vezes a gente tem vários tipos de apego, né? Tem o apego emocional, tem o apego material. Por exemplo, o apego emocional, ele tá muito conectado com quando você conecta uma emoção àquela situação, àquela peça. Então, por exemplo, eu usei esse vestido numa viagem com o meu ex-parceiro. E aí você conecta aquela peça com aquele momento. Né? E aí tem o apego material, que às vezes você investe ali, né, um valor na peça alto e você não quer dar. E você não quer dar, você não quer vender, você porque não quer levar você no sabe que brechó. você pagou muito caro, Sim. né? E como que a gente consegue relacionar tudo isso nos dias de hoje e com essa moda que a gente tem que pensar mais no nosso interno do que no externo, do que no social, que na verdade é o mais certo, né? Sim. Por exemplo, tem uma prática que eu gosto de trazer para essa parte de guarda-roupa, revitalização do guarda-roupa e esse trabalho de desapego, que é a pessoa, por exemplo, contar para mim a história que ela viveu com a roupa. Né? Porque quando você conta a história que você viveu com aquela peça, você passa a perceber que, na verdade, aquele sentimento, né, aquela sensação, enfim, aquela memória tá em você. Entendi. E não tá na roupa, É não mais tá no objeto. É mais uma coisa psicológica, né? Total. E muitas vezes nem são memórias boas. Já teve pessoas que me mostraram peças e aí contaram, daí ela ficou, eu tô ainda presa nessa questão e nem é uma memória boa. Então, por que eu guardo isso no meu guarda-roupa? E como que a gente pode ter peças chaves inteligentes pra gente usar nesses locais? Por exemplo, assim, puxa, no meu dia a dia, no meu trabalho, mas que link com a roupa, com a peça que eu posso estar usando no final de semana? Existe isso? A gente tem como fazer essa... Sim, com certeza. Esse mix? Eu acredito que hoje em dia não tem muito essa questão, né? A roupa de trabalho, tem que ser versátil, né? Tem que ser versátil. A não ser que você tenha uma profissão muito formal, né? Que precise usar ali, por exemplo, homem terno e gravata, mulher salto, sempre, né? Enfim. Mas ainda, de vez em quando, uma peça ou outra, com certeza, dá para usar também no lazer. Mas eu acredito que o mais importante é a gente ter essa consciência do que representa a gente. Como eu quero me sentir nesse momento. Porque se eu não me sinto de determinada forma, eu também não vou transmitir isso pro outro. Com certeza. E quando a gente pensa em imagem, sempre vem o que eu vou transmitir. E a gente muitas vezes esquece de como a gente quer se sentir. Porque se eu não me sinto confiante, eu não vou transmitir confiança pro outro também. Então eu acredito que começa nisso, né? Essa reflexão, muitas vezes a gente não para pensar. Muitas vezes a gente vê a roupa só como algo pra... externalizar, né? Só aquela coisa... Não vê... Tem gente que não... Daí vê em esse lugar que eu não me importo com isso. E aí não se importa com nada. Ou a pessoa que, eu me importo muito. E aí é a roupa bonita, ou é a roupa de marca, ou é a roupa que tá na moda, né? E esquece que a roupa é a extensão daquilo que a gente é no mundo. Também é uma forma da gente se expressar a nossa verdade no mundo. Então, eu sempre falo que o autoconhecimento é a melhor forma de ter peças-chave no guarda-roupa. Porque aí você vai identificar. Então, assim, vou trazer perguntas que vocês, né, podem fazer para refletir e mapear isso mesmo. Então, por exemplo, como que eu gostaria de me sentir nesse momento da minha vida? Eu quero me sentir segura, confiante, mas eu quero também leveza.
eu quero também me sentir Confortável. alegre, confortável. Para mim é importante praticidade, eu tenho uma vida agitada, então eu preciso que seja uma roupa que seja prática, confortável, enfim. Entendi. E aí também mapear os ambientes que você tá inserida, né, dentro disso, e fazer esses alinhamentos, assim, que você vai estar adequada, mas dentro daquilo que ainda assim faz sentido para você e te representa. E quais são as dicas, assim, assertivas pra gente ter uma moda consciente no nosso guarda-roupa e não se arrepender daquilo que vai comprar? Porque muitas vezes a gente compra por impulso, se arrepende e fica lá a blusinha até com a etiqueta que nunca mais se usou. Você só comprou ali no impulso e pronto, né? Acontece muito isso. Sim. A minha sugestão é que a cada mudança de estação você olhe para o seu guarda-roupa, né? Então, eu tenho uma prática que, na verdade, uma vez por mês, pelo menos, eu vou lá no guarda-roupa. Sabe quando dá aquela... Ai, já não tem mais nada? Parece que você tem um monte de coisa e não tem nada que te vista, poxa, eu não tenho roupa. Tá lá entupetado e você fala, eu não tenho roupa. Acontece isso com vocês? Comigo acontece. Sim, você também? também. Então tá normal. Então Não tá entupetado, mas assim, parece que chega num momento de estagnação das composições, né? Entendi. E aí separar um momento, né, para isso, na verdade, ir lá e fazer testes, ou fazer combinações que você nunca fez antes. Porque assim, lugar de testar é em casa, você não vai testar na rua. Então, assim, aproveita às vezes para testar coisas que não são tão óbvias, né? Então, tem é muito comum que a gente compre, por exemplo, eu comprei essa blusinha para usar com essa calça. E daí faz um conjuntinho. Não, né? Sempre quando a gente vai comprar, é interessante pensar. Essa peça só vai ser essencial se ela combinar com outras 3 peças que eu já tenho no guarda-roupa. Senão ela não vai fazer diferença no meu guarda-roupa. Adorei isso. Adorei. Então, fazer esses testes também, né? E aí, olhar, aproveitar. E daí, às vezes, você vai provar uma peça e fala, já faz tanto tempo que eu não uso. E você vai testar e não ficou bom. Então, talvez seja um momento de desapegar daquela peça. Porque quanto menos peças a gente tem, mais a gente consegue visualizar esse todo. Às vezes, quantidade de peças não quer dizer qualidade de combinações. É o famoso do menos é mais, né? Total. Tipo isso. Mas, Ali, ai, gente, podia ficar aqui. Mas, assim, também tem mais pessoas lindas, maravilhosas, vários assuntos bons. Mas eu vou deixar aqui teu Instagram. Pra quem tá em casa, quem tá no ônibus, aonde você estiver, você quer dar uma olhadinha, saber um pouquinho mais sobre essa moda inteligente que é dos dias de hoje, que a gente tem que pegar esse feeling, essa praticidade e ao mesmo tempo a economia. Você veja, uma peça pode combinar com 3 looks diferentes. E é por aí, Brasil, né? Então eu quero aqui deixar o arroba da Ali Bellis para vocês seguirem. Ali, minha amiga querida, você vai voltar Obrigada mais pelo vezes. convite. Eu que agradeço, Pode você é deixar. maravilhosa. Obrigada. Amei ter você aqui com a gente. E agora a gente vai continuar falando de beleza, só que a gente vai falar da beleza do olhar. Vamos falar de micropigmentação. Você já fez micropigmentação? Não sei se você já fez. Eu já fiz. Mas hoje em dia tudo vai mudando, tudo vai externalizando, tudo vai ficando cada vez mais aprimorado e a gente vai conversar com esta maravilhosa, que é a micropigmentadora, design de sobrancelha, Stephanie Aparecida Beauty. Tudo bem? Como vai você, Stephanie? Tudo ótimo, e você? Tudo certinho. Me conta uma coisa, quando a gente fala de micropigmentação, o que você pode dizer dela nos dias de hoje? Porque há 10 anos atrás, 5 anos atrás, até 2 anos atrás, ela tinha uma técnica, um jeito. Mudou muito? Muito. Evoluiu bastante. Senta mais assim pertinho pra gente poder... Aí, que daí a gente escuta melhor. Evoluiu bastante. Aham. Até então, né? A micropigmentação, ela era um terror, né? Tá bom, sim? Tá ótimo, tá ótimo. A micropigmentação era um terror, né? Para as Aham. pessoas. Todo mundo pensava na micropigmentação como uma técnica, né? Horrorizada mesmo. Uma técnica muito marcada, né? Tinha aquele tebore, né? Que é aquela... Tem. É ainda aquela com tebore? Tem o tebore, a gente É trabalha tebore. com... Aham, Eu falo tebore. tebore. É tebore, já começa aí a diferença da coisa. Trabalhamos também, trabalhamos com o dermógrafo, né? Mas hoje evoluiu muito. Hoje a gente trabalha com a técnica fio a fio, que é uma das técnicas mais naturais do mercado, né? Aham. E também com a shadow, né? A shadow, a híbrida, né? Mas estão totalmente mais evoluídas hoje, né? Quando você fala shadow e híbrida,
a gente tá falando de técnicas de Técnicas. micropigmentação. Isso, totalmente diferente. Então, é aquele aparelhinho, aquela maquininha que eu acho que é de tatuagem Indução. mesmo. Isso, é indução, ela é ligada à luz, né? Já o Aham. Tebori, ele é Manual. manual. Aham. Qual que é o mais sofrido? Hoje em dia, nenhum sofre. Nenhum sofre. Com Amém, certeza, Jesus. indolor, Não né? dói. Não, a gente usa a pomadinha anestésica, né? Uhum. Então, totalmente todos os procedimentos, as 3 técnicas, né, são indolor. E quanto tempo dura? Porque a gente sabe que tem um tempo hábil, depois vai ficando mais clarinha, vai despigmentando. Isso, aham. Acontece isso ainda, Hoje né? em dia é de 6 a 12 meses, né? Ela vai degradando, né? Vai ficando mais clara e com o tempo ela tem que sair todo o pigmento da pele pra daí você renovar a técnica. Às vezes você acha que deve, né, fazer outra técnica, gosta, já enjoou daquela técnica que fez e quer outra, né? Então, E assim, qual que é a diferença entre nanopigmentação, porque tem a nanopigmentação, tem. e a micro? Tem uma diferença, não tem? A micropigmentação é o nome, né? Micropigmentação e a técnica, as 3 técnicas que envolvem a micropigmentação. Então, é Aham. micropigmentação ao todo, né? E as técnicas que a gente fala o nome de cada uma diferente. E a nano A nano é que é falado, É uma né? Na verdade, é uma extensão. é uma extensão, né? Nanopigmentação, micropigmentação, fio-a-fio é a mesma coisa, né? Entendi. Normalmente, a gente pega cliente que fala, eu não quero fazer a micropigmentação em toda a sobrancelha, né? Aí a gente não faz em toda a sobrancelha, por isso que fala um nano. Ah, Às vezes fazem é nanos só fiozinhos ali em é alguns só lugares. alguns pontos. Isso. Ah, Então tem bastante gente que usa entendi. esse termo nano, né? Eu uso micropigmentação fio a fio, mas tem bastante gente que pode usar vários. Entendi. E quando a gente fala de design de sobrancelha, porque, gente, isso é uma coisa que tem que ter um cuidado, tem que realmente ir atrás de um bom profissional. A Stephanie é uma boa profissional. Antes ela vinha aqui, a gente pesquisou, a gente Com foi atrás. Sim. Como é que você faz com as suas clientes? Porque primeiro tem todo um estudo, tem um Sim, visagismo do olhar, né? Com certeza, tem que fazer a avaliação. Eu sempre peço para cliente ir no meu espaço, né, pra gente fazer a avaliação. Fazemos um mapeamento de acordo com as sobrancelhas da cliente, né? E assim a gente consegue um bom desenho para a sobrancelha dela e também futuramente para a micropigmentação. Tem muita cliente que opta por fazer, né, um design primeiro, uma rena, para depois partir para a micropigmentação. Já tem pessoas que optam pela micropigmentação, né? A gente faz o mapeamento das sobrancelhas ali e mostra para ela. Sem a aprovação dela a gente não faz, com a aprovação dela a gente já mostra o desenho ali, aprovada a gente começa o procedimento. E a cor, porque o que acontece? Antigamente, já vi muito isso até na internet, as pessoas com aquela sobrancelha azul praticamente, né? É a degradação. Jesus. Como funciona? Porque daí aquele pelo, não sei se a pessoa perde o pelo, se a pele ela levanta conforme ela vai fazendo muito a micropigmentação, ou se a tinta ela pode ter reação na pele da pessoa e aquilo vai ficando azul. O que acontece muito no meu estúdio é as pessoas chegarem e eu notar a mesma profundidade da mão, né? Na verdade, o peso da mão na pele da cliente. A colocação tem também. Tem todo. Gente, isso é muito sério. Tem todo um jeito de se fazer, tem que ter ali o peso da mão correto. Se a sua mão for muito leve, você não implanta. E se a sua mão for muito pesada, né? Você implanta da forma incorreta, que daí o pigmento vai durar anos na pele da cliente. Não é isso que a gente quer que aconteça, né? A cliente ela tem que ter essa recorrência para ela voltar, né? E é também por isso mesmo o motivo, às vezes, da pele acinzentar ou esverdear, né? Que daí, com o tempo, esse pigmento vai degradando na pele da cliente de forma incorreta. Tá. Uma dúvida que eu acho que não é só eu que tenho, mas em relação à durabilidade, em relação à questão de visagismo, a gente tem também muitas pessoas que procuram fazer a despigmentação até para fazer uma nova pigmentação. Como que é esse processo? Então, hoje eu trabalho com a despigmentação química, né? Mas tem também a poderosa despigmentação a laser, né? Mas, assim,
Quando as pessoas já têm micropigmentação antiga, com certeza tem que vir para avaliação para a gente ver qual a possibilidade. Eu, normalmente, sempre descarto as micropigmentações fortes, cinzas, esverdeadas. Tem profissionais que neutralizam, tem profissionais que fazem por cima. Eu já opto para a cliente fazer a despigmentação, né? Fazer a retirada desse pigmento pra gente trabalhar com o novo. Porque normalmente a gente se fazer em cima é muito pigmento na pele. Então, é muito melhor você tirar esse pigmento antigo, remover ele e trazer uma micropigmentação nova, né? E não ter tanto pigmento acumulado naquela pele pra não ficar tantos anos, sabe? Entendi. E quanto tempo isso pode durar, esse tratamento? Porque tem um período, né? Então, eu acho que para a pessoa experimentar tem um período, não tem? na verdade, ela vai fazendo as sessões, né? E vai vendo quanto clareia. Porque a profissional, ela não consegue definir quantas sessões a pessoa precisa de cara. Tipo, eu não consigo pegar uma cliente, né? E definir quantas sessões ela precisa. Tem que fazer a primeira sessão e ir fazendo as sessões de acordo com Porque eu acho que a pigmento tá pele saindo. também, né? A pele também, ela vai correspondendo ali, Com né? certeza. E aí não Porque a tem gente como não você... sabe o que tem É. embaixo daquela pele, né? O que aconteceu naquela pele? Por que o pigmento ficou daquele jeito? Então tem que ir fazendo as sessões. E pigmento? Existe pigmento bom, pigmento ruim que o profissional utiliza, marcas, ou é tudo a mesma coisa? Não, tem as marcas. Cada profissional tem a marca querida, né? E isso é Orgânico, o que inorgânico. isso que vai influenciar na durabilidade, na Ajuda, compatibilidade. ajuda, aham. Hoje em dia a gente trabalha, né, com pigmentos inorgânicos e orgânicos. Tem profissionais que optam, então é uma escolha muito individual, sabe? Uhum. É o que cada um aprendeu ali ou que decidiu trabalhar, né? Mas também os pigmentos antes eram muito diferentes. Hoje em dia já estão bem mais atuais. Eu acho que também tem mais variedade de cores, né? Porque nem sempre a pele, os pelinhos é igual de todo mundo, né? Não, tem cores Existe cores diferentes. diferentes. Sim. Acho que há uns anos atrás era só o preto, marrom escuro, castanho e aquele mais clarinho acabou. Hoje não, hoje existe uma paleta maior. Exato, e hoje em dia eu já nem tenho na minha bancada o preto. Eu acho que ele é Graças bem. a Deus. Eu acho que ele é bem E ele dispensável, fica sabe? verde também, né? Tem Então, pessoas que eu já ficam com a não. sobrancelha verde. Eu fico, Jesus, como é que vai tirar isso, Senhor? O preto eu já não opto por ter na minha bancada, acho ele um pigmento totalmente dispensado, né? Não é necessário usar ele. Hoje a gente tem variedades de pigmentos, variedades de cor que a gente consegue estar utilizando sem ter o preto, né? A gente Bacana. faz as nossas misturas ali, usa muito a colorimetria, né? Tem que ser usada, mas o preto, eu, profissional, hoje não utilizo o preto. Bacana. Bom, vou deixar aqui então os contatos da Stephanie para você que gostou. Quer fazer uma avaliação com ela? Não tem custo a avaliação. Não tem O custo. pessoal vai lá, senta na sua cadeira, é super bem tratado. Já aproveita É tomar um mimado, drink, é mimado pela cafezinho. Stephanie lá. E não é só mulheres, homens também, você faz visagismo. Homens também, com certeza. Tem sim. homem que faz micropigmentação também. Faz, tem. Às vezes tem uma falha na tem. sobrancelha, daí entra a tal da Sim. nanopigmentação, viu? Ó, já aprendi Exatamente. bastante aqui contigo. Stephanie, adorei tudo que você falou. Vou deixar aqui o teu arroba aqui na nossa descrição do vídeo. Você tem alguma dúvida? Entra no Instagram da Stephanie. Pode fazer perguntas, né, Stephanie? Com certeza. Que você vai estar lá respondendo e atendendo você, que de repente quer ficar com a sobrancelha com um olhar mais bonito. Conversa com ela. Tá bom aqui. Exato. Obrigada pelo teu carinho. Obrigada, Amei ter viu? você aqui. Vai voltar mais vezes, tá Com bom? certeza. Vamos falar bastante sobre a valorização do olhar, que eu acho que nos dias de hoje é super importante, Com né? certeza. Obrigada, Stephanie. Obrigada a você. E agora a gente vai falar de uma coisa que todo mundo vê todo dia, todo mundo convive. Só que tem pessoas que têm muitas dúvidas e é um assunto, vamos dizer assim, muito expansivo. A gente está falando do universo, nós estamos falando de astrologia. Sim, e a astrologia é um assunto bem complexo, né, gente? E ao mesmo tempo uma delícia. Qual que é o teu signo? Tem muita gente que fala, né? Eu sou uma que olha para a pessoa e fala, qual que é o teu signo? E eu vou falar com ela, que trabalha com isso, que é terapeuta, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre Júpiter. Tá aqui, ó, expansão de Júpiter. Esse ano, Júpiter tá com tudo, é um planetão gigante. E a Raiza Zaz, é isso, Raiza? Ai, que bom ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Amo
falar de planetas, amo falar de signos. Qual que é o seu signo? Aquário. Aquário, aquariana super criativa. Minha lua em aquário, descobri isso. Uau, viu? Já Descobriu isso? entramos, já entramos no assunto. Vou fazer teu mapa, então. Eu sou ariana. Aí, meu ascendente em Áries. Olha, o meu é em Libra. Eu falei, Ah, graças você a é Deus. linda, né? Obrigada. Eu falei, ainda bem que é Libra, senão eu já tinha matado minha dúvida, que o ariano é muito impulsivo, né? É verdade. E a minha lua em aquário, menina, olha que salada. Mas tem 2 signos de ar, então flui bem. Porque se Jesus. E me conte, quando a gente fala disso, tem como você descobrir mais ou menos como é uma pessoa? Por que eu te falo isso? Porque muitas vezes eu aprendi um pouquinho de signo, porque eu trabalhava com aulas e eu queria saber um pouquinho mais da pessoa. E às vezes o signo meio que me ajudava ali. Muito. Poxa, essa pessoa é mais assim, é mais impulsiva, essa é mais criativa, que nem eu falei, super criativa, né? Isso e aquilo. É verdade isso? Tem muita gente que acha que não é, mas pra mim Muito. é. Sim, é porque as pessoas desconhecem, né? Porque o mapa é muito, abrange muito, né? Isso que você tá Aham. falando no signo solar, né? Que é do Aham. teu, Do signo pessoal, né? o solar, que é onde Aham. está o sol no momento do teu nascimento. Daí tem o sol, tem a lua, tem Netuno, tem blá, 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 Olha blá, que blá, blá, tem legal. todo um E quando é universo. retrógrado? O que é Os retrógrado? planetas retrogradam. É quando você, por alguma razão, não quis aprender sobre essa energia do planeta numa vida anterior, nas vidas anteriores. Então você vem pra cá olhando pra trás. Por exemplo, agora, a gente tá com Mercúrio retrógrado, né? Aham. Mercúrio e Vênus retrógrado. Então, o Mercúrio retrograda umas 4 vezes por ano. Então, pra quê? Pra que a gente olhe pra nossa comunicação, que é muito falha, né? Sim. A sociedade é uma De comunicação. uma forma geral, sim. Eu falo pra caramba, mas eu vou dizer que não sei se Mercúrio tá retrógrado na minha vida. Acho que não, mas tem coisas que eu sei que tá no sim. meu mapa. Então, daí o que acontece? É pra gente melhorar a comunicação. Por exemplo, assim, se eu vou falar com você e você não me respondeu na hora, peraí, aconteceu alguma coisa. Antes de você pressupor situações, vou lá checar. Quando Aham. você vem com os planetas retrógrados, é como se essa energia não fluísse tão livremente. Ficasse sempre uma coisinha de tipo, não, vou lá conferir. Até que você tenha segurança pra fluir com toda essa experienciação e evolução que os planetas nos propõem. Proporciona, né? É. Bom, a gente sabe que é um assunto gigante. Nossa, eu ia ficar com ela 5 horas aqui falando Ia só ser disso. pouco. Ia ser pouco. Vamos falar aqui, expansão de Júpiter. Isso. O que Júpiter tem pra gente? É um país rico, é um país um país ótimo, né? É um planeta gigante que ele é rico, considerado um dos maiores, né? Otimista. O que a gente pode dizer sobre isso? Então, a astrologia caudal dos caldeus fala que a regência desse ano é de Júpiter. Então, expansão. A gente tá com Júpiter em Gêmeos, então muita expansão para comunicação. Né? Então, por exemplo, eu tô reativando o meu Instagram, né? Várias pessoas talvez tenham vontade, né, de falar, né? Aham. Transmitir ideias, né? Por expansão, otimismo. Tem a ver com conhecimentos, tem a ver com justiça também. Expansão de consciência, né? Ele rege Sagitário e na astrologia clássica também rege Peixes. Então, esses signos também pode ser que deu uma sacudidinha, Entendi. assim, sabe? O interessante é que cada um olhe no seu próprio mapa onde está Júpiter natal e onde está seu Júpiter do ano, né? Que a gente tem a Revolução Solar. Então, em Vênus, Olha, eu digo relacionamentos. assim, não, Vênus é o Gêmeos. O que significa? Quando Vênus está em Gêmeos, tem alguma coisa a ver, envolve aí o Júpiter ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Pode Entendi. existir, sim, porque às vezes pode fazer um aspecto positivo ou negativo. Então, Tem isso muito de positivo e negativo. o pessoal A gente vê fala na mal, internet, né? a gente fala, Jesus, e agora? O que acontece? Eu enxergo muito como evolução, né? Uhum. Se uma vida anterior eu não lidei com matemática, pode ser que eu tenha mais dificuldade nessa vida porque eu deixei de aprender o básico lá do 1 mais 1 igual a 2. Eu não sei disso. Então eu vou ter que aprender 1 mais 1 igual a 2 para depois 2 para 2 igual a 4. Entendi. Esse tipo de coisa. E a questão, quando a gente fala Júpiter em expansão, muitas pessoas dizem, é um ano da prosperidade, porque o Júpiter é um planeta próspero e blá blá blá. Ele traz é grande. otimismo. Então, nossa, o que eu li na internet, Instagram, então, sobre isso, eu falava, gente, então é o ano da riqueza, né?
Para quem semeou direitinho neste ano que passamos de Saturno, pode sim, esse ano, expandir tudo que você semeou bonitinho, né? Agora você Entendi. tem que ver qual semente O que você que plantou, você né? plantou. É. Olha aí, ó. Então fica a dica que não é ficando em casa olhando TV que o Júpiter vai te Não. ajudar, que não vai nesse E sentido. assim, é claro, não desmerecendo os outros astrólogos de Aham. forma alguma, mas a gente sabe que para chamar atenção as pessoas colocam coisas catastróficas, Sim. né? E não necessariamente é por aí, né? Você tem que ir lá olhar o teu mapa, o teu autoconhecimento, né? Ele tá falando de roupa. Então imagine, se pra roupa é importante você se conhecer, quem dirá pra tua vida, né? Em tudo é importante. Tudo, você tem que saber quem você é, né? E expandir justamente por isso que é interessante você olhar dentro do teu mapa, para você ver se, por exemplo, eu tenho Júpiter na 10, que é a minha casa da carreira. Então, esse é um ano de expansão da tua carreira. Se você tem, por exemplo, um Júpiter na casa 8, que é uma casa de transformações, dificilmente você vai expandir. E se ele tá retrógrado, o que acontece? O Júpiter retrógrado, É. ele é grande, ele expande, né? Pode ser que não venha com toda a velocidade que para outras pessoas venham, né? Com toda a fluidez, mas Ele vai acontecer uma hora na vida. Acontece. Bacana. Pode ser que você, assim, são ciclos, né? Sim, Se não for agora, num próximo momento virá. entendi. Então, ó, pessoal, fica atento. É bacana a pessoa ter o seu próprio mapa, cada um fazer o seu próprio mapa. Eu acho fundamental. Eu acho que é bacana É o pra você se começo. nortear, né? É um mapa. Sim. É um mapa para onde que eu vou. O que a minha alma quis desenvolver, evoluir nessa jornada terrestre. Aqui, com família, isso, aquilo lá. E como é que você vai saber? É verdade. Tem que fazer um mapa, né? Bom, quando a gente fala de mapa, você trabalha com terapia, você trabalha com essa parte astrológica, mas também vamos falar de eclipses, né? Que tá chegando, inclusive, Amanhã. né? Amanhã tem um eclipse. Isso muda em nós. No dia, eu sinto que eu nem sabia que ia ter eclipse, mas eu já estava sentindo assim um dreno de energia, uma coisa, nossa, mas eu tô tão cansada, eu não sei por quê. Pode acontecer isso? Muito, muito. Ó, eu vou dar o maior exemplo de eclipse que pra mim foi que eu falei assim, como é que as pessoas não acreditam em eclipse? Mas é por falta de conhecimento, né? Em 2020 a gente teve, 2019, se não me engano, a gente teve o eclipse casa 10 e casa 4, que era Capricórnio e Câncer. O que aconteceu? Pandemia, todo mundo foi pra casa. Foi depois de um eclipse. Então, o eclipse pega muito em todo mundo e as pessoas não sabem. Não sabe. Então, por exemplo, amanhã o eclipse vai ser em Áries. Então, como você tem O signo. Sol, é o Sol, né? É. O Sol é acidente, já pega, né? Porque já vai. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer? Mas é pra Vou pegar uma olhar. armadura, vou sair porque tem o Marte, né? Ou não. Ou justamente pare de guerrear com o De mundo. ser doida. Pare de ser louca, né? Assim, se Márcia fala, né? Pare de brigar com todo mundo. Talvez se você parar e deixar fluir. Mas você sabe que eu sou tranquilinha? Às vezes O eu Libra sou. te segura, né? O livro segura bastante. Sim. Às vezes eu recolho pra não ter que. E o Aquário também é racional, né? Então ele escolhe as batalhas, né? Eu escolho muito. E não perco minha energia com pouca coisa. Não faço de conta que nem existe. E pro Aquário é fácil também, né? Muito Isso não é fácil. nada, né? Aquário não tem coração. E o meu, e o meu é bem na lua, que é bem a parte sentimental, né? Então, já falaram pra mim, nossa, mas você não exala nenhum sentimento. Eu falo pra mim, olha, tanto faz. Tô nem aí. É mais ou menos essa linha, então. É bem por aí, né? Você é fria. Falam muito isso. Mas, a ó, gente é não é, né? A importante- gente tem, né? Mas a É gente importante segura a gente, muito. como a gente falou, né? Pontuar as batalhas. Ainda mais que agora que a gente tá em era de Aquário, que era do coletivo. Então, parar de ficar enaltecendo coisas que não vale a precisam ser pena. enaltecidas. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fui muito. Mas eu digo até no coletivo, sabe? Como sociedade, porque o Aquário é o planeta, né, que rege os amigos e a sociedade. Então é pra gente olhar de uma forma mais, fria, sem coração. Não, mais racional. Tipo, eu não preciso Sim. levar pra tal patamar uma coisa que é aqui, né? Exatamente. E quando você fala era, né? A era de Aquário, você ouvia muito falar, vai entrar a era de Aquário. O que isso significa? Porque existe, por exemplo, vai até quando a era de Aquário? Daí começa qual era? Depois de Aquário, isso é por signo?
Como que se Não, estabelece isso? nossa, bem maior, bem planetário, assim, a gente veio de peixes, né, pra gente ter os Aham. ensinamentos da espiritualidade e agora pra gente aplicar no racional, né, então ele tá Então passa voltando por signos, passa isso pelo uma era zodíaco, né, pelo zodíaco é, todo. Olha que legal. a E gente quanto tá, tempo dura cada era? depende da era, porque ele é a helicoide. Então, assim, tem eras que são maiores, tem eras que são menores. Essa de Aquário vai ser mais ou menos. A de Peixes foi 2.000 anos, agora também vai ser 2.000 e poucos anos. Depois vai para Capricórnio, mas daí tem coisa lá pela frente, né? Temos 2.000 anos pela frente em Aquário para a gente aprender bem a ser unidade, ser sociedade, né? Entendi. Entender o outro como irmão, não como um Um inimigo, né? inimigo. Muito bacana. Bom, voltando no eclipse, o que que você pode dizer? Porque eclipse tem vários no ano, não tem? Esse ano vão ser jogo de ida, eu brinco que é jogo de ida e jogo de volta, que é o Aham. solar, né? O solar é quando o Sol, Terra, Lua alinhados e depois a Lua dá a volta, daí que vai ser amanhã, né? Então é o Sol, a Lua fica na frente, não, ao contrário. Porque o outro deu é o Sol, a Terra e a Lua. Então amanhã vai ser em Áries, então é pra gente parar, de certa forma, um pouco de se movimentar para recalcular a rota. Uhum. Da onde? Da espiritualidade. Que no anterior, 2 semanas atrás, que foi quando Teve, né, um eclipse sim, que foi, não sei se é lunar, solar, acho que. eu- foi o lunar e agora o solar. tá, o lunar é quando é o sol que vem na lua, é isso? Quando a lua passa na frente do sol, isso. A Tá. lua passa na frente do E sol. o. Não, o contrário. Ai, desculpa, ai, astróloga perdida. O Eu sol tô te tava lá. confundindo, eu tô Não, te não tá, confundindo. não tá. O sol até, porque daí o sol tava em. Já tava em Áries. É porque a Só lua que ficou meio avermelhada, né? O sol bateu nela ali. mas isso não é por causa do eclipse, é pela posição, né, de luminosidade da Terra, né? Entendi, entendi. Mas o que vai acontecer amanhã, vamos aplicar, né? Porque a gente teve agora, com a Lua tava em... não, desculpa, o Sol estava em Peixes, né, que daí Aham. mudou, e a Lua estava em Virgem. Então, o Sol em Peixes trazendo o quê? Espiritualidade, criatividade, cura, transição, né? Pura transição planetária, né? Para a gente nos olharmos como espírito. E agora nós vamos aplicar isso. Nós vamos pôr ação nisso. Quando o Sol e a Lua ficam em Áries, e daí tem 4 planetas, 3 planetas do Nó Norte estão em Peixes. Para a gente continuar, não desconectamos do espírito ainda. Precisamos olhar para essa função do espírito. Que função, né? Que a gente tem espírito aqui, Sim, né? Então vamos usar o nosso espírito, né? muito Não tá à bacana. toa, né? E isso a gente sente, acho que não só nós, mas a gente vê pelos animais também. Tudo sente, né? A energia do planeta muda, né? Sim. A gente tá, como eu falei, no meio da transição planetária, né? Então a gente precisa sair do ponto A e pro ponto B. Se movimentando, né? Então a gente precisa entender dentro de nós o que a gente precisa movimentar, o que a gente precisa E desapegar. essas baixas energias, esse cansaço é uma coisa natural. Para algumas pessoas pode Olha, acontecer, pra para mim, outras não. eclipse, eu preciso dormir. Muito. Pra mim, eu fico muito sensível nos eclipses, assim. Eu preciso mesmo. Meu corpo fala, para. Nas É que se temporadas, assim, né? acalme. Se acarra. E geralmente quantos dias antes começa isso? Essa sensação, essa. Uns 2, 3 dias, né? Você já começa a ficar mais cansado, assim, né? O corpo E começa. quando ele passa, Uns 2, 3 dias também, né? Pra para passar, né? liberar. Daí agora a gente vai ficar um tempo mais tranquilo, que daí em agosto só que vai ter esse jogo de ida e jogo de volta nos eclipses, né? Pra gente ir justamente trabalhando tudo que a gente vai reverberar. Bacana. Uma onda, né? Então, bora cocriar, porque todo mundo fala que a gente tem que ter pensamentos bons, né? Em Frequência, eclipses, né? para poder trabalhar a frequência. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, já bati aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais, ter mais noção do que é mapa astrológico, o que isso pode influenciar, né? A gente vê desde a época dos reis, rainhas, as pessoas não tinham norte de nada, isso era só astrologia, né? Era só os magos que eles falavam, né? É só você pegar um livro infantil, histórias, filmes, você vai ver que
os dias de hoje se espelha no que era, né, antigamente. É, E era como as pessoas se norteavam, era pelo sim. mapa astrológico, tá aí. Sim. E agora é acessível, né? Porque antes era só reis e Muito, rainhas que podiam, era né? só chique, só Agora elite, todo agora mundo pode se geral, doar, né? pessoal, geral. E que bom que a gente tem isso. Eu vou Graças a Deus. deixar aqui o teu contato Muito obrigada. aqui no nosso vídeo, depois embaixo na descrição. Gostou? Tem interesse em saber um pouquinho mais? Conversa aqui com a Raiza. Raiza, obrigada. Eu Obrigada a adorei ter você. você Ai, eu também aqui. amei. Vou marcar Obrigada. mais vezes de você vir, Vamos, pra gente temos poder muita coisa ter pra falar. muito. Você vai vir, tá? Eu Sim, vamos. adorei sim. E você gostou do nosso bate-papo aqui, do nosso podcast? Então se inscreva no podcast Sempre Bonita. Fique aí olhando os nossos vídeos, que nos próximos terão bastante assuntos legais que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo.